Olá, meu querido irmão, tudo bom com você? Estamos chegando num momento muito especial, muito legal do Vida Plena, especialmente do livro de Efésios, porque nós vimos muita teologia agora e na metade do livro nós entramos numa parte muito mais prática. Como eu disse, Efésios é um livro extraordinário, porque ele é tanto muito teológico quanto também muito prático, profundo, complexo. Mas basicamente o que eu quero que você entenda é o seguinte: se Deus fez tudo isso por nós, que nós vemos no capítulo 1, 2 e 3, então, obviamente, nós vamos praticar aquilo que está no 4, 5 e 6. Então, acompanhem comigo, Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, irmãos, Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Bom, a palavrinha pois, ela é muito importante porque ela vai fazer a ligação entre o capítulo 3 e o 4, mais especificamente entre os primeiros 3 capítulos e agora o decorrer. Então, já que falamos tudo isso, então, pois, portanto, Paulo ele roga que o cristão da igreja de Éfeso ande de modo digno da vocação que fosse chamados. Mas peraí, qual é a vocação a que fosse chamados? Nós vimos já nas sementes anteriores, nós somos chamados para sermos filhos de Deus, para sermos santos, irrepreensíveis. Essa é a vocação a que nós fomos chamados. Então, puxa vida, agora você ganhou o título de ser filho de Deus, portanto, ande de modo digno com esse título, com essa vocação de ser filho de Deus. Ande como um filho de Deus. Mas o que isso significa? O que isso implica? Bom, versículo 2 e 3 ele vai explicar bastante. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Note que essas 3 características, ela está ligada a essa daqui, mas eu ia falar principalmente a essa palavrinha aqui, ó, uns aos outros. Andar da maneira como Deus quer que ande, andar como um filho de Deus, implica em relacionamento com as pessoas, em relacionamento especialmente com os outros filhos de Deus. Então devemos ter humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros, e tudo isso fundamentado no amor. Extraordinário! Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, filhos dele. E o que significa? Quais as implicações disso? Devemos viver melhor em sociedade, especialmente melhor na sociedade cristã. É fácil? Não, não é fácil. É algo muito difícil. Por isso que o versículo 3 ele começa dizendo: esforçando-vos diligentemente, ou seja, com toda a tua força, esforce-se por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ok? Então tenham paz uns para com os outros, saibam viver por esse amor. Os versículos 4, 5, 6 também, ele é muito interessante, apesar que faltou espaço para dar tanta ênfase aqui. Mas ele vai falar: há um só Espírito, há um só Deus, e da mesma forma existe somente um corpo. Nós devemos viver de tal forma que sejamos uns com os outros. No versículo 11 ele vai dar algumas dicas de como nós podemos melhorar e crescer nessa área. Ele diz: ele mesmo, bom, quem é ele mesmo? É Deus, tá bom? Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui algumas pessoas consideram uma coisa só, pastores e mestres, outros separam. De qualquer forma, não quero dar ênfase o que significa cada um desses. O que Paulo está querendo dizer é que cada um recebeu um dom para fazer alguma coisa diferente. Tem pessoas que vão ter facilidades no ensino, tem pessoas que vão ter facilidade no evangelismo, e tem pessoas que vão ter a facilidade para propagar a palavra de Deus ou para interpretar a palavra de Deus. Enfim, cada um vai ter um dom diferente. Mas qual é o objetivo do seu dom? Qual é o objetivo de cada um dos dons? Versículo 12 ele diz: com vistas ou com o objetivo de aperfeiçoar quem? Os santos, ou seja, para que sejamos aperfeiçoados. Mas a pergunta é:
Aperfeiçoados em quê? Para que eu seja mais bonito? Não, óbvio que não. É aperfeiçoado nisso que diz os primeiros versículos. Aperfeiçoado na nossa comunhão, na nossa vida cristã em conjunto uns com os outros. Então nós temos vários dons para que através desses dons nós vivamos em igreja de uma maneira melhor. Sabe, é interessante pensar aqui que se a tua igreja está desmoronando, se tem muitos problemas na tua igreja, provavelmente a culpa é sua. Porque quando isso vai acontecer? Quando os dons não estão funcionando, quando as pessoas não estão praticando o seu dom. Porque os dons eles foram dados com o objetivo de aperfeiçoar a igreja e a comunhão que há entre os irmãos. Bom, se esse é o propósito dos dons, então nós podemos entender que se as pessoas não estão aplicando o seu dom, então o propósito não vai ser atingido e, consequentemente, a igreja não vai crescer e as estruturas vão começar a ficar abaladas e provavelmente vão desmoronar. Se um pastor, se um líder ou se um pequeno grupo de pessoas numa igreja tentar exercer todos os dons, mesmo quando não tem, pode ter certeza que a igreja vai sofrer e pode chegar ao ponto de desmoronar, pelo simples fato de que não estamos fazendo as coisas da maneira como Deus estabeleceu que fossem. Não sobrecarregar 10 pessoas, mas distribuir os dons entre todas as pessoas para que todos trabalhem, todos façam parte, todos sejam participantes. Bom, o texto não fica por aí, ele continua dizendo então, para o desempenho do seu serviço, então não só o aperfeiçoamento dos santos, mas para que eles também possam servir melhor. Para que servir melhor? Para edificação do corpo de Cristo. Veja, tudo isso, a questão dos dons, a questão do plano de Deus, é tudo para nos aperfeiçoar, para sermos melhores escravos, melhores servos da igreja, para edificação do corpo, ou seja, para a igreja como um todo crescer. Em outras palavras, a edificação individual ela não está sendo vista aqui, ela não está sendo enfatizada, está sendo enfatizada aqui o crescimento do grupo. E o grupo só vai crescer, só vai ser edificado quando todo o grupo ser participante nos seus dons. Não deixe alguém ficar sozinho, sobrecarregado. Faça a tua parte, porque se você deixar de fazer a tua parte, a igreja como um todo vai deixar de crescer. Bom, quando é que vamos parar? Quando é que vamos ter um descanso desse serviço, desse trabalho escravo, por assim dizer? Versículo 13. Até que todos cheguemos. Número 1, a unidade da fé. Número 2, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Número 3, a perfeita varonilidade. Podemos numerar aqui 4, faz parte do 3, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando é que o nosso serviço vai parar? Quando é que vamos ter férias desse trabalho? Até que a igreja chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento, ou seja, o conhecimento máximo do Filho de Deus, quando conhecemos plenamente o Filho de Deus e sermos perfeitos, né, na mesma medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, sejamos iguais a Cristo. Quando a igreja ser igual a Cristo, então você poderá aposentar-se do seu dom. Enquanto a igreja não chegou nesse patamar, você deve trabalhar. Uau, eu acho que tem muito trabalho por aí, eu acho que nosso trabalho só vai acabar na eternidade, com certeza vai ser na eternidade. Lembro do texto de Filipenses, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. É isso mesmo, Deus vai completar essa obra, mas vai ser no dia de Cristo. Enquanto esse dia não chegar, nós devemos trabalhar. Sabe, meu querido irmão, talvez você seja cheio de críticas com relação à igreja, pois eu quero dizer que se você descobriu, percebeu algum defeito na igreja, provavelmente é porque você não está exercendo o seu dom. E vamos lembrar que vai muito além dos dons, tá? Se você está criticando, então acho que falta, né, você atingir essa parte aqui de cima, de você andar de acordo com a vocação que foi chamado, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros e tendo como base de toda a tua atitude o amor, se esforça ao máximo para preservar a unidade do Espírito. Provavelmente se você está vendo defeitos na tua igreja é porque você não está fazendo nada do versículo 1 ao 3 e provavelmente também não está fazendo nada do 11 ao 15. Ou seja, você está no lugar certo?
Me parece que não, hein? É melhor nós mudarmos as nossas características. Se somos filhos, devemos agir dessa forma. Se somos filhos de Deus, devemos agir como filhos de Deus. Isso implica em amar a igreja, em ser humilde na igreja, ser manso, ser paciente com as pessoas da igreja, suportando as pessoas em igreja e ter um amor pela igreja, esforçando ao máximo pela unidade da igreja, com qual objetivo, praticando e servindo com os nossos dons, para a igreja ser perfeita, parecida com Cristo, próxima daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Versículo 14 diz: para que não mais sejamos como meninos. Opa, e como é um menino? Agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina. Eu sempre, quando eu leio esse texto, me vem algumas pessoas na cabeça que ficam pulando de galho em galho, indo de igreja para igreja. E olha só, eu nem estava mostrando meu texto, perdão. Pulando de igreja para igreja. Pessoas que, quando alguém chega com uma novidade, abraça essa novidade. Chega outra pessoa mostrando outra coisa, abraça essa outra coisa. E assim, uma pessoa é como uma criança que é levado por qualquer vento de doutrina ou besteira. Não, a igreja não deve ser assim, as pessoas não devem ser assim. Se tem pessoas na tua igreja que estão fazendo isso, é porque está faltando humildade, mansidão, longanimidade, amor, paz, está faltando serviço, os teus dons não estão sendo praticados. Ele continua dizendo, então, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, ou seja, são pessoas que são facilmente enganadas por falsos mestres. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, sejamos edificados. Veja que esse verbo não está no singular, ou seja, é a igreja que cresce, as pessoas que crescem, não você sozinho. E cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, você não vai crescer sozinho, você precisa de pessoas e você não vai crescer em alguma coisa que não seja Cristo. É somente através dele que você pode adquirir o conhecimento. Então pergunta, você é filho de Deus? Porque se você for filho de Deus, você deve viver como filho de Deus, santo e irrepreensível, mas além disso, em amor, num grupo de pessoas que é a igreja. Se você é filho de Deus, você ganha um dom, e esse dom deve ser usado para a edificação, transformação, para o crescimento da igreja, para que a igreja vá crescendo até o ponto de ser parecida, de ser igual a Cristo na medida da estatura da plenitude de Cristo. Enquanto a igreja não chegar nesse patamar, você não deve descansar, você não pode abrir mão, você deve servir com seus dons, caso você seja um filho de Deus. Agora, se você não é um filho de Deus, pode ficar tranquilo, pode descansar. Vá deitar no sofá, vá assistir um filme, vá assistir uma série, porque realmente, igreja não é para você. É algo complexo, muitas vezes difícil, é algo que exige esforço. Algo que vale muito a pena pelo simples fato de fazer parte da família de Deus. Eu lhe convido a fazer parte da família de Deus. E mais do que isso, eu lhe convido a ser participante da família de Deus, para que você ande de modo digno da vocação que você foi chamado muito antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana e que Deus abençoe o resto dos seus dias, para que até o último dia, até o último momento, o último suspiro teu, você esteja servindo a igreja, amando, suportando e lutando para que a igreja seja uma em Cristo Jesus. Deus abençoe.